Há um momento em que você percebe que o homem pedindo para você só fazer algo simples para o jantar não está procurando uma namorada. Ele está entrevistando para uma esposa substituta. E quando você entende qual é realmente o trabalho, já está trabalhando há 3 meses sem pagamento. Tenho 83 anos. Meu nome é Margarida. E preciso te contar por que namorar depois dos 60 foi a pior decisão que quase não sobrevivi. Não emocionalmente, fisicamente. Porque aos 78 acabei num pronto-socorro com pressão arterial perigosamente alta porque tinha passado 4 meses me matando tentando manter vivo um homem que tinha um filho perfeitamente saudável morando a 15 minutos. Isso não é sobre ser amarga. Isso não é sobre odiar homens. Isso é sobre a armadilha esperando por toda mulher acima de 60 que acha que companhia significa encontrar outro homem para cuidar. Porque aqui está o que ninguém te conta. Homens mais velhos não estão procurando parceiras. Estão procurando enfermeiras com quem possam dormir. E se você é uma mulher que passou 40 anos sendo útil, vai começar a lavar a roupa dele antes mesmo de perceber que foi contratada. Ricardo morreu quando eu tinha 75. Ataque cardíaco na cozinha enquanto fazia o café da manhã. Foi antes da ambulância chegar. Fiz o luto apropriadamente, profundamente. Do jeito que você deve fazer o luto de alguém com quem passou 46 anos. Mas em algum lugar perto do 2º ano, o luto começou a se transformar em outra coisa. Não tristeza mais, só vazio. A casa silenciosa demais. Refeições para uma pessoa, ninguém para conversar nas noites. Ninguém que precisasse de nada de mim. E essa última parte, o não ser necessária, pareceu pior que a solidão. Porque por 77 anos, toda a minha identidade tinha sido construída em ser útil. Ser a pessoa que lidava com as coisas, que mantinha tudo funcionando, que garantia que todos os outros estivessem cuidados. Sem esse papel, não sabia quem deveria ser. Minha filha linda começou a sugerir que eu saísse mais, conhecesse pessoas, participasse de grupos, talvez até considerasse namorar. Mãe, 77 não é velho mais. Você poderia encontrar companhia? Alguém para fazer coisas. Você não precisa estar sozinha. Resisti no começo. Parecia desleal de alguma forma. Como se devesse apenas aceitar estar sozinha pelos anos que restassem. Mas a solidão me desgastou, me moeu. Até que aos 78 deixei minha vizinha Sara me convencer a participar de um grupo social para idosos que se encontrava quintas à noite na biblioteca. Foi lá que conheci Walter. Walter tinha 79, viúvo há 3 anos. A esposa tinha morrido de câncer de mama. Ele parecia legal, educado. Tinha todo o cabelo, o que aparentemente importava para as outras mulheres lá que continuavam mencionando. Começamos a conversar depois das reuniões, só casual no começo. Livros, tempo, como a cidade tinha mudado desde que éramos jovens. Então ele perguntou se eu gostaria de tomar café. Café de verdade. Não na biblioteca, só nós dois. Disse sim porque pareceu legal ser convidada, legal ser notada. Legal sentir que alguém me via como mais do que só a viúva de Ricardo ou a mãe idosa de alguém. Café virou almoço na semana seguinte. Almoço virou jantar na semana depois. E Walter parecia bem, agradável o suficiente. Fácil de conversar daquele jeito superficial que homens da idade dele conversam. Fatos, não sentimentos. Histórias sobre o passado, não pensamentos sobre o presente. Ele não era Ricardo. Não tinha a quietude estável de Ricardo ou o jeito que Ricardo realmente ouvia quando eu falava. Mas Ricardo tinha ido há 3 anos. Não podia esperar que todos fossem Ricardo. 6 semanas saindo com Walter, ele me convidou para a casa dele para jantar. Disse que queria cozinhar para mim para variar. Disse que seria mais confortável que restaurantes. Deveria ter sabido que algo estava errado no momento em que cheguei, porque podia ver pela janela da cozinha dele da entrada de carros, sem movimento dentro, sem panelas no fogão,
Sem atividade. Toquei a campainha. Walter atendeu usando as mesmas roupas que tinha usado no almoço 3 dias antes. Sorriu. Me levou direto para a sala onde a televisão estava ligada. A cozinha estava completamente vazia. Bancada estava vazia. Fogão estava frio. Pia tinha louça suja do que parecia vários dias. Fiquei de pé na porta entre a sala e a cozinha e disse: Achei que você estava fazendo jantar. Walter olhou da poltrona reclinável e disse: pensei em só improvisar alguma coisa. Mais divertido assim, certo? Tenho frango na geladeira. Talvez alguns vegetais. Você é tão boa na cozinha, achei que poderia fazer sua mágica. Fazer sua mágica. Essas 3 palavras deveriam ter me mandado direto pela porta. Deveriam ter me feito pegar minha bolsa e sair e nunca olhar para trás. Mas não fiz. Porque sair teria sido rude. Teria machucado os sentimentos dele. Teria me feito parecer difícil ou fria ou irracional por algo que parecia pequeno. Ele estava só sendo desamparado, certo? Só um homem que nunca aprendeu a cozinhar porque a esposa sempre fez? Então fui para a cozinha dele. Achei o frango na geladeira, ainda na embalagem do supermercado de sabe Deus quando. Achei algumas cenouras que estavam começando a amolecer, algumas batatas. Fiz jantar enquanto Walter sentava na poltrona reclinável assistindo ao jornal. Gritava comentários ocasionais sobre o que estava na TV. Nunca levantou. Nunca ofereceu ajuda. Nunca nem perguntou se eu precisava de algo. Só sentou lá enquanto eu cozinhava uma refeição completa na cozinha dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando o jantar estava pronto, ele veio para a mesa. Comeu, disse que estava delicioso. Disse obrigado. Disse que eu era uma cozinheira tão boa. Disse que a falecida esposa Maria costumava fazer frango exatamente assim. E senti algo torcer no meu estômago, porque não era Margarida naquele momento. Era a substituta de Maria. A nova mulher fazendo o que Maria costumava fazer. Mas disse a mim mesma que estava reagindo demais. Era só uma refeição. Ele provavelmente, genuinamente pensou que cozinhar juntos significava eu cuidar enquanto ele supervisionava. Então usei o banheiro dele e vi os medicamentos. Frascos de prescrição espalhados por todo lado. Diferentes farmácias, alguns vencidos, sem organização nenhuma. E antes que pudesse me parar, antes mesmo de pensar, estava organizando. Separando por tipo, jogando fora os vencidos. Arranjando para ele poder acompanhar. 46 anos de ser esposa não vão embora simplesmente. Está nos seus ossos. Você vê caos e suas mãos começam a consertar automaticamente. Walter notou quando passou pelo banheiro. Disse, uau, muito obrigado. Nunca consigo acompanhar essas coisas. Maria costumava cuidar de todos os meus medicamentos. Tenho sido uma bagunça desde que ela morreu. Maria costumava cuidar de todos os meus medicamentos. Esse deveria ter sido meu aviso. Deveria ter sido o momento em que entendi o que estava acontecendo. Mas em vez disso me senti útil de novo. Necessária. Como se tivesse um propósito. Então, quando Walter mencionou na semana seguinte que tinha uma consulta médica e não gostava de dirigir no trânsito, ofereci para levá-lo. Quando ele disse que a casa estava ficando bagunçada e ele não conseguia acompanhar, comecei a arrumar quando estava lá. Quando ele disse que nunca sabia o que fazer para o jantar mais, comecei a trazer porções extras de refeições que tinha feito para mim mesma. Em 3 meses, estava na casa de Walter 4 vezes por semana, cozinhando as refeições dele, fazendo a roupa dele, gerenciando os medicamentos dele, agendando as consultas médicas dele, organizando a papelada dele. Mal conversávamos. Não de verdade, não sobre nada que importasse, só conversa superficial enquanto eu trabalhava na cozinha dele e ele sentava na sala assistindo televisão ou lendo o jornal. Aos 78 anos, tinha um trabalho não remunerado de tempo integral para o qual nunca tinha me candidatado. E a descrição do trabalho era idêntica àquela que tinha passado 46 anos fazendo para Ricardo. Minha irmã Joana notou primeiro.
Me ligou numa tarde de terça e disse: "Você está lá de novo?" "Margarida, é a quarta vez essa semana." "O que exatamente está acontecendo entre vocês dois?" Disse que estávamos namorando, que ele precisava de ajuda com algumas coisas, que não era grande coisa. Joana ficou quieta. Então disse: "Ele já foi à sua casa? Já cozinhou para você? Te ajudou com alguma coisa?" Não consegui responder, porque a resposta era não. Walter nunca tinha ido à minha casa. Nunca tinha cozinhado uma refeição para mim. Nunca tinha oferecido para me ajudar com nada. O relacionamento só ia numa direção. Minha energia para as necessidades dele, meu tempo para a conveniência dele, meu trabalho para o conforto dele. Mas não terminei. Não podia terminar. Porque Walter era grato. Dizia obrigado. Me dizia quanto me valorizava. Quão perdido estaria sem mim. E essa apreciação parecia ser vista, ser valorizada, ser necessária. Tinha passado os últimos 5 anos do meu casamento com Ricardo sendo invisível. Ele tinha parado de notar o que eu fazia, parado de dizer obrigado. Só esperava jantar na mesa e roupas limpas na gaveta, porque é isso que 46 anos fazem. Fazem todo o seu trabalho desaparecer em ruído de fundo. Walter notava. Walter me agradecia. Isso parecia algo. Minha pressão arterial começou a subir. Médica notou no meu check-up anual. Perguntou se algo estressante estava acontecendo na minha vida. Disse não. Estava tudo bem. Estava namorando alguém. Mantendo ocupada. Mantendo ativa. Ela aumentou meu medicamento. Me disse para monitorar em casa. Me disse para reduzir estresse, mas não conectei os pontos. Não vi que manter ativa significava me trabalhar até exaustão 4 dias por semana na casa de outra pessoa. O ponto de ruptura veio numa noite de terça em outubro. 9h45 da noite. Já estava na cama. Já exausta de um dia que tinha incluído fazer o café da manhã de Walter, levá-lo a uma consulta no dentista, fazer as compras dele e cozinhar o jantar dele. Meu telefone tocou. Walter. Ele tinha caído saindo da poltrona reclinável. Disse que estava bem. Só machucou o joelho. Mas eu poderia vir ajudá-lo? Ele não conseguia levantar sozinho. Deveria ter dito não. Deveria ter dito a ele para ligar para o filho Bruno, que morava a 15 minutos. Mas Walter disse que Bruno provavelmente estava dormindo. Não queria incomodá-lo. E eu estava acordada, certo? E eu não me importava, certo? Então me vesti, dirigi 25 minutos pela cidade no escuro, entrei com a chave que Walter tinha me dado para emergências. O achei no chão ao lado da poltrona reclinável. Ajudei ele a levantar. Peguei gelo para o joelho. Garanti que ele podia andar. Coloquei ele na cama. Garanti que ele tomou os medicamentos noturnos. Dirigi para casa às 11h30 da noite com minhas mãos tremendo tão forte que tive que encostar 2 vezes. Não de medo, de fúria. Uma raiva tão profunda e completa que não conseguia enxergar direito. Porque Walter tinha um filho saudável na casa dos 50 que morava a 15 minutos, mas Walter me ligou. A mulher com quem tinha estado namorando por 4 meses me ligou às 9h45 da noite em vez do próprio filho, porque era mais fácil me pedir, mais treinada para responder, mais disposta a largar tudo sem questionar. Sentei na minha entrada por 30 minutos antes de entrar. Só sentei lá no carro escuro pensando sobre o que tinha me tornado. Não a namorada de Walter, a cuidadora não remunerada de Walter, todo o trabalho de ser esposa, nenhuma proteção legal, nenhum compromisso, nenhuma parceria, só serviço, só útil, só necessária. Minha filha linda ligou na manhã seguinte para checar, conversávamos toda quarta. Ligação de rotina. Contei a ela sobre a queda de Walter, sobre dirigir pela cidade às 9h45, sobre ajudá-lo a levantar, sobre o gelo e os medicamentos e colocá-lo na cama. Contei como uma história normal, como se fosse apenas o que você faz quando se importa com alguém. Linda ficou muito quieta. Aquele silêncio específico que significa que ela está escolhendo palavras cuidadosamente para não dizer o que realmente está pensando. Então ela disse muito gentilmente: "Mãe,
Você cuidou do papai por 46 anos. Você o viu morrer. Você finalmente ficou livre. Você seriamente vai passar o tempo que resta sendo enfermeira de outro homem que não consegue cuidar de si mesmo? Comecei a defender Walter. Comecei a dizer que não era assim, que ele me apreciava, que ele precisava de ajuda e não tinha mais ninguém. Mas minha voz quebrou, rachou bem no meio. E Linda ouviu. E eu ouvi. Linda disse: ele tem um filho, mãe. Ele tem um filho que mora a 15 minutos. Por que ele está te ligando à noite em vez do filho? Não consegui responder. Depois que desliguei, sentei na mesa da minha cozinha por mais de 1 hora. Não me mexi. Não liguei a TV. Não fiz chá. Só sentei lá e chorei. Não lágrimas tristes, lágrimas bravas. Do tipo que vem de algum lugar profundo e velho e cansado. Brava com Walter por me usar. Brava comigo mesma por deixá-lo. Brava com 46 anos de treinamento que me tornaram incapaz de ver necessidade sem preenchê-la. Brava com Ricardo por morrer e me deixar tão desesperada por propósito que me voluntariaria para a servidão só para me sentir necessária de novo. Liguei para minha amiga Alice no dia seguinte. Alice tinha ficado viúva no mesmo ano que eu. Nos conhecíamos desde os 40. Comecei a contar a ela sobre Walter, sobre a ligação da Linda, sobre a queda e o resgate à meia-noite. Antes que pudesse terminar, Alice disse: fiz a mesma coisa. Ano depois que Tom morreu, conheci um homem chamado Carlos. Em 2 meses estava administrando a vida inteira dele, cozinhando, limpando, gerenciando tudo. Percebi um dia que tinha enterrado um marido. Não ia enterrar outro homem com quem nem era casada enquanto destruía minha própria saúde no processo. Ela tinha se afastado de Carlos 6 meses antes. Disse que foi a decisão mais difícil e melhor que tinha tomado desde que Tom morreu. Foi quando entendi que isso não era sobre Walter sendo egoísta ou desamparado. Isso era maior. Isso era uma geração inteira de homens que nunca foram ensinados a cuidar de si mesmos e uma geração inteira de mulheres que nunca foram ensinadas que não tinham que cuidar de todos os outros. Mas também tinha que ser honesta comigo mesma. Ninguém me forçou para a cozinha de Walter. Ninguém me fez dirigir pela cidade às 9h45 da noite quando ele tinha um filho a 15 minutos. Fiz isso porque por 78 anos só sabia quem eu era quando alguém precisava de mim. Minha identidade foi construída em ser útil, em consertar coisas, em garantir que todos os outros estivessem bem. Tire isso e não tinha ideia de quem Margarida deveria ser. Na verdade, eu escrevi tudo isso. Cada padrão que vi, cada armadilha em que caí, cada sinal de alerta que perdi. Tudo o que gostaria que alguém tivesse me contado antes de quase destruir minha saúde tentando ser útil para um homem que me via como substituta da esposa morta. Coloquei num livro chamado O Código da Liberdade. Meu filho Davi me liga constantemente sobre isso agora. Diz que é duro demais com homens. Diz que me faz parecer amarga. Diz que as pessoas vão achar que estou dizendo às mulheres para morrerem sozinhas. Diz que preciso tirar do ar antes que envergonhe a família ainda mais. Mas mulher chamada Estela de Santa Catarina me escreveu semana passada. Ela tem 74. Tinha estado namorando um homem por 7 meses, cozinhando todas as refeições dele, gerenciando toda a casa dele, fazendo os recados dele. Leu o livro. Reconheceu cada padrão. Terminou o relacionamento no mesmo dia. Disse que preferia estar solitária do que ser uma serva fingindo ser namorada. Mulher chamada Lucila do Paraná, 76, viúva há 5 anos. Homem com quem estava saindo continuava esquecendo como usar a máquina de lavar. Continuava pedindo para ela ir lá e mostrar de novo. Leu o livro. Disse a ele que YouTube existe. Parou de atender as ligações. Mulher chamada Rita da Bahia, 68, com um homem há 8 meses que nunca tinha visitado a casa dela. Ela estava sempre na casa dele, sempre cozinhando, sempre limpando, sempre servindo. O livro ajudou ela a ver que não era namorada dele.
era a empregada não remunerada que ele ocasionalmente levava para jantar. Deixou ele imediatamente. Link está no comentário fixado. Davi vai continuar me pressionando, continuar ligando, continuar dizendo que está envergonhando a família, continuar preocupado com o que as pessoas pensam, mas mulheres estão lendo e saindo antes de se perderem completamente. Então fica por enquanto. Terminei as coisas com Walter 3 dias depois da ligação da Linda. Dirigi para a casa dele no meio do dia. O achei no lugar usual. Poltrona reclinável, televisão ligada. Disse a ele que não podia mais fazer isso, que precisava focar na minha própria saúde, minha própria vida, minha própria paz. Walter pareceu genuinamente chocado, confuso, até machucado. Disse: "Mas achei que as coisas estavam indo tão bem. Achei que você gostava de me ajudar. Achei que tínhamos algo especial." Disse: "Walter, não temos algo especial. Você tem uma empregada e enfermeira grátis que ocasionalmente leva a restaurantes. Isso não é um relacionamento. Isso é eu trabalhando num emprego de tempo integral pelo qual você não está me pagando." Ele ficou na defensiva imediatamente, voz subindo. Disse que nunca me pediu para fazer essas coisas. Disse que me voluntariei para tudo. Disse que eu queria ajudar. Disse que achou que eu precisava me sentir útil depois que Ricardo morreu. E aqui está a coisa devastadora. Ele estava parcialmente certo. Ele nunca explicitamente pediu. Nunca exigiu. Nunca forçou. Ele só precisava constantemente, visivelmente, obviamente, e respondia àquela necessidade do jeito que tinha sido treinada a responder por 78 anos, automaticamente, sem pensar, sem questionar se a necessidade dele era realmente minha responsabilidade. Mas necessidade não é amor, apreciação não é parceria. Ser útil não é o mesmo que ser valorizada como pessoa. Disse a Walter que esperava que ele aprendesse a cuidar de si mesmo, ou contratasse alguém para ajudá-lo, ou pedisse ao filho Bruno a ajuda que claramente precisava. Mas não ia mais ser a solução dele. Ele disse: "Você vai morrer sozinha e se arrepender disso. Ninguém mais vai te aguentar na sua idade." Disse: "Talvez, mas prefiro morrer sozinha na minha própria casa do que morrer exausta na sua." Saí. Dirigi para casa. Joguei fora a chave que ele tinha me dado para emergências. Chorei por 3 horas. Não porque sentia falta de Walter, porque quase tinha me perdido de novo. Quase tinha desaparecido em serviço de novo. Quase tinha passado meus anos finais sendo enfermeira não remunerada de alguém de novo. Minha pressão arterial começou a baixar em 1 mês. Não imediatamente, mas gradualmente, mensuravelmente. Médica notou na minha próxima consulta. Perguntou o que tinha mudado na minha vida. Disse a ela que tinha parado de namorar. Ela sorriu levemente, assentiu, não fez mais perguntas. Só disse: "Continue fazendo o que está fazendo." Tenho 83 agora. 5 anos depois de Walter. Não namorei desde então. Não planejo. Não porque sou amarga. Não porque odeio homens. Não porque todos os homens são terríveis ou procurando usar mulheres, mas porque finalmente entendo o que estava realmente procurando quando comecei a namorar Walter. Não estava procurando companhia, estava procurando relevância. Por prova de que ainda importava, por um papel que fizesse sentido depois de passar 75 anos sendo esposa ou mãe ou cuidadora de alguém. E tentei encontrar isso sendo útil para um homem que precisava de tudo que tinha passado 46 anos dando a Ricardo. Mas sei agora que importar não deveria exigir serviço, que valor não deveria exigir exaustão, que companhia não deveria significar reverter a papéis que passei 3 anos aprendendo a viver sem. Conheço mulheres que namoraram depois dos 60 e encontraram parcerias reais. Relacionamentos iguais. Homens que podiam cozinhar suas próprias refeições e gerenciar suas próprias vidas e não precisavam de alguém para substituir a esposa morta. Esses homens existem. Não estou dizendo que não existem.
Mas são raros, porque a maioria dos homens da minha idade, homens nos 70 e 80, foram criados com esposas que faziam tudo, que gerenciavam cada aspecto da vida diária, que os tornaram completamente dependentes sem nenhuma das pessoas perceber. E quando aquelas esposas morreram, aqueles homens não aprenderam independência. Não aprenderam a cozinhar ou limpar ou gerenciar medicamentos ou agendar consultas. Eles apenas começaram a procurar pela próxima mulher para preencher o papel. E mulheres da minha idade, mulheres que passaram 50, 60 anos sendo esposas e mães e cuidadoras, somos tão profundamente treinadas para responder à necessidade que não conseguimos ver a armadilha até estarmos já presas nela. Até estarmos já cozinhando na cozinha de outra pessoa às 9 da noite, nos perguntando como chegamos aqui de novo. O livro está no comentário fixado. O Código da Liberdade. Tudo o que aprendi sobre reconhecer a diferença entre parceria e servidão antes de se perder. Davi continua ligando. Continua insistindo que tem que sair do ar. Diz que as pessoas na cidade estão falando. Diz que estou arruinando a reputação de Walter. Diz que estou fazendo a família parecer fria e implacável. Mas se salvar uma mulher do que passei, de quase destruir a saúde tentando ser útil para um homem que só precisava de uma esposa substituta, importa mais que reputação. Então fica, pelo menos por enquanto. Se você quiser sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda sozinha, ainda livre, ainda aprendendo o que significa importar sem servir. Cuide-se, o que quer que isso signifique para você.